Tô muito triste, Cecília. Eu tô sentindo muita saudade do Herbert e da Simone. Mas é muita, Fernanda. Tô chorando todos os dias. E eles não me ligam, eles não me mandam mensagem. Eu só fico vendo os stories. E há um story na praia aqui. Exemplo. É outro stories na praia aqui. Outro exemplo. É o Herbert passando vergonha aqui. Outro exemplo. E eu não tô lá pra ver. Eu tô aqui em São Paulo. Entendeu? Mas isso não vai impedir da gente fazer o quê? Um BNews. Olá, meu nome é Fernanda, prazer. Esse é o canal das Bi e esse é o BNews, o vídeo que a gente traz as notícias que você deveria saber da última semana. E a gente grava sempre aqui no estúdio do Inova Bra Habitat. E hoje eu falei tudo sem errar. E até rimou. Hoje no BNews, cancelamento de Luísa Mel, cancelamento de Fernanda Gentil, cancelamento de Carlinhos Maia. Será que essa política do cancelamento ajuda alguém? Acho que não. Acho que não. Chile, Argentina, Uruguai, tá rolando eleições e decisões políticas super importantes nesses nossos amigos latino-americanos, porque embora a gente não goste de admitir, a gente é latino. Para aqui? Vou fazer aqui. E dicas de financiamentos coletivos para você que é sapatão e quer mais conteúdo sapatão, pode ajudar. Boa noite, boa tarde, bom dia, fique com esses comerciais. Ou não, provavelmente não. Vamos para a primeira polêmica da semana, que foi Luísa Mel. Quem é Luísa Mel, você me pergunta? Eu também não sabia até muito pouco tempo atrás. E aí descobri que Luísa Mel é uma das maiores defensoras dos direitos animais. Ela é uma pessoa que é vegana e que defende com unhas e dentes a proteção de todos os animais, independente se eles são animais de estimação ou se eles são vaca, cavalo, qualquer tipo de animal. Ela é vegana, acredita nisso, que todo mundo é igual, que a gente não pode se sentir como se a gente fosse superior a qualquer outro tipo de vida. Fez sentido? A minha descrição de Luísa Mel? Até aí você fala, bacana, gosto dessa pessoa, eu acho que ela tem que continuar fazendo o que ela faz, salvando os cachorrinhos que nascem em criadouros e etc e tal. Mas aí aconteceu uma polêmica que a Luísa resgatou um cachorrinho que foi utilizado em por falta de outras palavras, ritual. Um ritual. Alguém estava maltratando um cachorro sistematicamente. E não era a primeira vez que as pessoas sabiam que esse lugar estava maltratando animais de estimação. Já tinha acontecido com um gato e aconteceu com um cachorro. E aí a Luísa Mel foi lá, resgatou esse cachorro, o Ru, e postou nas redes sociais com o seguinte comentário: é um absurdo que crenças sejam utilizadas para poder maltratar esse cachorro, e que bom que a gente conseguiu chegar antes, e etc e tal. Imediatamente você vê nos comentários dessa postagem de uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores a imediata associação da ritual, né, e religião para isso daí é religião de matriz africana, os macumbeiros não valem nada, é isso que eles fazem e morte aos macumbeiros. Porque é essa a realidade que a gente vive no país, porque a gente foi educado desse jeito. A gente não foi educado que na coisa da liberdade religiosa e que todas as religiões têm os mesmos direitos. A gente foi educado que macumba é coisa do diabo, é coisa ruim, é coisa de gente ruim, né? Porque é de matriz africana, né? Porque a gente é racista, porque a nossa sociedade é racista, a gente acredita nisso. E o cristianismo é a coisa boa, o judaísmo é uma coisa boa, etc e tal. E aí, a Luísa Mel, nesse post, identificou alguma religião de matriz africana e falou que ela era responsável por esse assassinato, por essa tentativa de assassinato e maus tratos desse cachorro? Não. Mas ela não é a primeira vez que ela se envolve com essa polêmica. Não é a primeira vez que ela fala uma coisa que é interpretada dessa maneira e ela decidiu não escutar, né? Porque faz muito tempo que as pessoas estão tentando falar com ela que ela precisa prestar atenção no contexto. Não adianta nada você colaborar e você lutar pela causa da defesa dos animais e esquecer que a gente mora num país racista.
que é responsável pelo genocídio de inúmeras pessoas negras, de jovens negros, de mulheres, pessoas negras estão morrendo no Brasil todos os dias. Pessoas negras são encarceradas no Brasil todos os dias. E as pessoas que exercem a religião, as religiões de matriz africana, têm um preconceito duplicado, porque elas recebem mais preconceito ainda. Inclusive, por acaso, esse final de semana, nessa sexta-feira, saiu o Greg News novo, que falou exatamente sobre a Guerra Santa e sobre a intolerância religiosa que está acontecendo no Brasil. E embora os evangélicos de plantão queiram fazer a gente acreditar que existe a tal da cristofobia no Brasil, o que existe, na verdade, é o preconceito contra religiões de matrizes africanas. Que o rolê é o seguinte, gente. A Luísa fez certo resgatando o cachorro. Sabe onde que ela fez errado? É atrelando religião a maltrato de cachorro. Essa não é a primeira vez que ela faz isso. Há um pouco tempo atrás, o STF determinou que uma lei do Rio Grande do Sul era constitucional. E o que era essa lei? Essa lei falava que religiões de matrizes africanas podiam sim fazer o sacrifício, e a oferenda de um animal, contanto que esse animal não recebesse maus tratos e que a comida fosse consumida depois. Porque aí ela está equivalendo o tratamento de todas as religiões. Porque para a Páscoa, para o Natal, a gente, como católicos, a gente vai lá e come o peru. Qual que é a diferença desse peru que é ofertado na mesa dos católicos e dos cristãos brasileiros? Qual a diferença desse peru para a oferenda que é feita para os deuses das religiões de matrizes africanas? A diferença é a falta de informação, porque tem gente que acredita que a oferenda é um sacrifício animal de qualquer animalzinho que vai ficar cortando e indo atrás de cachorrinho e de gato e de tudo para poder fazer isso. Quando, na verdade, a maior parte das religiões de matriz africana fazem oferenda com frango, fazem oferenda com os alimentos que a gente come em casa todo dia, que vem empacotado dentro da geladeira. E aí a galera foi lá e cancelou Luísa Mel. E o que a gente precisa pensar, enquanto tudo isso? Esse cachorrinho foi vítima de maus tratos por causa de uma interpretação insana que alguma pessoa fez sobre alguma coisa que ela leu, que ela acredita e vai lá e faz. Isso aí é exceção. Assim como a menina que morreu com 11 anos de idade porque os pais obrigavam ela a fazer jejum para se purificar, os pais foram presos. Isso significa que a religião dos pais deveria ser, assim, que o jejum deveria ser completamente proibido? Não, as pessoas têm que ter o quê? Noção das coisas para poder interpretar o que é uma coisa e o que é outra. O que é uma oferenda dentro de uma religião de matriz africana e o que é um maltrato de um animal dentro de uma religião. O maltrato é crime e essas pessoas têm que ser presas. Mas isso não significa que é crime você ter uma religião de matriz africana ou que é crime você fazer uma oferenda dentro de uma matriz africana. Porque é isso, se você conversa com uma pessoa que é ubandista ou que é do candomblé, que é séria, que está dentro de terreiros que realmente são sérios, você vai ver que existe a oferenda da galinha. Essa galinha é utilizada todas as partes da galinha e toda a carne é consumida, porque é isso, eles acreditam que não é no sofrimento que eles vão trazer a oferenda para os deuses, eles precisam fazer isso de uma maneira limpa, digamos assim, Então, é muito importante que a gente tenha noção. E não é porque está liberado fazer oferendas e sacrifícios animais que está liberado o maltrato. Então, você pode fazer a oferenda, mas você não pode fazer maus tratos. E esse cachorro é claramente vítima de maus tratos. E essas pessoas devem ser presas. Mas a gente não pode nunca atrelar, como a própria Luísa Mel fez, assim que a notícia da liberação da oferenda de animais para matrizes africanas, assim como ela postou logo depois da justiça,
que a justiça decidiu isso, ela postou a foto de um filhotinho de cachorro falando, agora tá liberado. E essa não é a realidade. A decisão do STF não era sobre o sacrifício animal ou não. Porque se eles vão proibir o sacrifício animal em matrizes africanas, eles têm que proibir o peru de Natal. Mas caso eu tenha sido muito confusa e você quer entender mais sobre o que aconteceu, tá aqui no card um vídeo da Nathalie Neri, que é uma mulher vegana e defensora dos animais e negra, e ela explica um pouco mais sobre todas essas questões que são muito importantes quando a gente está falando do veganismo e a defesa dos animais e aonde que isso pode ser racista e como que as pessoas podem se ajudar. Que uma luta não anula a outra. Vamos falar de outro cancelamento? Fernanda, não sou eu, é a Gentil, eu sou a Prazer. Fernanda Gentil deu uma entrevista. E aí, nessa entrevista, foram tirados trechos, como é comum em qualquer entrevista. Em um desses trechos, ela disse que eu não vou achar ruim se uma pessoa achar que o beijo LGBT é um crime. A gente tem que respeitar as diferenças, mas não pode sair por aí batendo nas pessoas. Eu não vou achar ruim se a pessoa for racista, mas ele não pode sair por aí batendo e violentando pessoas. E aí a internet falou o quê? Cancela a Fernanda Gentil. Porque não dá pra relativizar a homofobia, não dá pra relativizar racismo, não dá pra relativizar essas coisas. Concordo com a internet? Concordo. Porque realmente não dá pra relativizar. Porque se uma pessoa é racista, ela é criminosa. Se uma pessoa é homofóbica, ela é criminosa de acordo com a legislação brasileira. Olha só que maravilha. É bem simples, na real. E se engana quem acha que a violência é só quando existe um soco, um chute, uma violência física. Quem é LGBT sabe a violência do olhar, a violência do desleixo, a violência da exclusão e como isso marca as nossas existências como um todo. É o que eu falei no BNews da semana passada, como a gente percebe que andar de mão dada com alguém é perigoso. Mas daí, o que acontece? A internet foi lá e cancelou Fernanda Gentil. E aí, várias pessoas cancelaram, aí várias pessoas vieram à defesa da Fernanda Gentil, falando, é isso mesmo, você tem que respeitar as pessoas, se ninguém tá matando ninguém, tá tudo bem. Várias pessoas falando isso. E aí, Fernanda Gentil, na noite de ontem, finalmente se pronunciou a respeito, fez um post gigantesco no Instagram, tá aqui embaixo o link, são muitas e muitas páginas que ela foi escrevendo. E vou tentar resumir aqui a minha interpretação desse texto dela. Pode ser que a minha interpretação esteja um pouquinho errada, mas assim, é a minha interpretação, deixar bem claro. Na minha interpretação, a explicação dela fui tirada de contexto. E as pessoas exageraram um pouco na reação delas a respeito disso. Que eu acho que as pessoas sempre têm que ter um passo atrás quando a notícia é escandalosa demais. Porque a gente está vivendo em um momento, e isso é real, onde os jornalistas estão procurando um clique. E estão procurando compartilhamento. Então, se a Fernanda Gentil foi lá e falou, eu não acho que pais precisam aceitar imediatamente, eu acho que existe um tempo, cada um precisa viver a sua vida, seu tempo, mas a gente precisa trabalhar contra a violência. E transformar isso em pais não precisam aceitar seus filhos, diz Fernanda Gentil. É um pulo muito grande que é feito para poder ficar clicável. Tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas que compartilharam e o cancelamento de Fernanda Gentil não leram a matéria toda e provavelmente nem acompanham a carreira da Fernanda Gentil. Mas eu não tô aqui para defender ela não, porque a gente sabe, e aí ela no próprio post diz que ela sabe que existem pessoas que acham que ela deveria levantar mais a bandeira, o que é o nosso caso no caso. A gente acha realmente que ela deveria levantar mais a bandeira e falar mais sobre o assunto e se posicionar politicamente mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a Fernanda Gentil é uma lésbica que está entrando todas as tardes na casa de todos os brasileiros do Brasil, na maior emissora de televisão do Brasil, e está mostrando ali normalidade. A Fernanda Gentil não é um Carlinhos Maia, que a gente vai chegar lá ainda, não é o Carlinhos Maia que escondeu o relacionamento durante 10 anos. Ela é uma pessoa que
sempre tá ali demonstrando o amor que ela tem pela mulher e pela família e mostrando que é normal. Ela poderia estar fazendo mais? Aí é ela que tem que saber o que ela vai dar conta de fazer ou não, né? Segue a nossa sugestão de que, Fernanda, utilize esse seu espaço para trazer mais a discussão, para se posicionar mais politicamente. Porque esses preconceitos que você fala na sua peça de teatro, que gira o Brasil inteiro, e essa necessidade da gente entender que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, passa também pela política. Passa também por personagens importantes, como você, pode ser, se posicionarem e falarem: chega, a gente não pode mais normalizar esse tipo de comportamento e relativizar esse tipo de comportamento. Enfim, eu acho que cancelar não adianta, viu, gente? Vamos conversar com ela, vai que um dia ela muda a chavinha. Porque quando a gente cancela ela do lado de cá, o pessoal do lado de lá tá: vem, Fernando, vem que a gente te aceita assim como você é, esse povo militudo, não quer nada, só quer lacrar. E é exatamente o que acontece com quem? Com Carlinhos Maia. Que toda vez que tá no trend topic do Twitter, o que ele fez? Merda. Todas as vezes. E a última merda que ele fez envolveu ali um desenho num quadro de uma artista plástica que ele decidiu que precisava de um aprimoramento e ele achou muito engraçado desenhar com uma caneta Bic uma cara engraçada nessa obra de arte. E aí a galera, obviamente, escandalizou, né? E cancelou Carlinhos Maia pela 15ª vez. Não adianta, gente. Carlinhos Maia, ele é muito esperto. E toda vez que tem essa onda de cancelamento, os inscritos dele sobem. Ele segue não aprendendo. Entretanto, rolou um beijo. Um beijo, aparentemente, pela primeira vez, ele beijou o marido publicamente. Porque nem no casamento beijou, né? Aí eu tava pensando, será que eles estavam numa praia? Será que eles estavam viajando? Será que eles postaram uma foto juntas? Aí é a coisa do marqueteiro que apareceu em Carlinhos Maia, que a gente sempre soube que estava ali. Carlinhos Maia agora tem um programa no Multishow. E aí, nesse programa do Multishow, ele convidou a Daniela Mercury tá cantando, Daniela Mercury falou, beija aí, e eles beijaram pra câmera, pro programa de TV do Carlinhos Maia. Será que ele tava pensando na audiência? Será que ele tava pensando na polêmica que ia ser o primeiro episódio onde ele beija o marido? Será? Coloca aqui o que você acha. Enfim, isso foi Carlinhos Maia, acho que tá bom, né? Vamos falar da Tititilelele. 1.200.000 pessoas reunidas em Santiago protestando contra o governo. Para você ter uma ideia, proporcionalmente falando, se o Brasil fosse o Chile, para ter um protesto dessa magnitude, a gente ia ter que ter 16 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo. Se você coloca quantas pessoas estavam protestando e qual que é a população do país, a gente precisava de ter 16 milhões de pessoas nas ruas. Em uma cidade. Isso é foda. Tem várias fotos que vocês estão vendo aqui atrás, que eu separei o final de semana inteiro, que são lindas, maravilhosas, que dá pra enquadrar. E aí teve gente falando, tá vendo essas fotos aí? É tudo vermelho, tinha que ser comunista. E aí essas pessoas nunca viram a bandeira do Chile. Eles provaram que essa pressão popular realmente importa, né? Porque o governo voltou atrás em várias medidas que levaram a esses protestos. O governo acabou com o estado de emergência que ele tinha declarado no início dos protestos. Assim como aqui em São Paulo, começou lá em 2013, não é só os 20 centavos, e se transformou em um protesto gigantesco que tomou conta de São Paulo, Brasília, a gente teve imagens poderosas. Lá também começou com um aumento de tarifa e aí os protestos foram brutalmente repreendidos pela polícia e depois pelo exército. E vale lembrar que, assim como o Brasil, o Chile também tem um histórico recente de ditadura. A única diferença, e é uma diferença bem grande no caso, é que a ditadura no Chile não começou com uma meia dúzia de general tomando poder e falando, fica lá, presidente, você não é mais presidente, agora a gente vai tomar conta do poder. Não, começou com um bombardeio e morte do presidente eleito, no dia 11 de setembro. Com a ajuda dos Estados Unidos, caças tacaram um míssil e explodiram tudo. E assim começou a ditadura no Chile, que foi muito sanguinária.
E o que é importante? Parece que a América Latina está acordando de novo, porque não é só no Chile. Na Argentina, esse final de semana, a gente teve a vitória dos peronistas. Não que eu seja peronista, e não que eles sejam perfeitos. E uma coisa que estou lendo, e aí fica aqui minha dica. Você já leu esse livro? Cecília, esse livro fala como morrem as democracias. Só que quando ele fala como morrem as democracias, ele também fala sobre como a gente garante a democracia. E quais são as formas que você pode fazer para garantir que a democracia sobreviva. E ele dá vários exemplos de países onde a democracia não sobreviveu, como Venezuela, como Brasil, etc e tal, mas também vários exemplos de como os guardiões da democracia conseguiram evitar com que ditadores e autoritários chegassem ao poder. E foi exatamente isso que fez a Cristina Kirchner na Argentina, porque ela cedeu a ser vice porque o inimigo era maior. É isso. É o que a esquerda como um todo e a direita sensata do Brasil não conseguiu fazer, que é se juntar contra um inimigo maior. A gente tem as nossas diferenças de como a gente quer fazer as políticas e a gente quer acontecer, mas a gente tem uma coisa em comum, que é o quê? A gente precisa defender a democracia, porque se a gente não tem a democracia, a gente não tem nada. E aí tem vários exemplos, então leiam, eu achei ótimo, não é publi não. E qual que é outro país que eu queria falar aqui? É o Uruguai! Mujica voltou. E por que o Mujica voltou? Para fortalecer a democracia. Porque assim como todos os outros países da América Latina, figuras de extrema direita têm surgido e figuras autoritárias vêm surgindo, o Mujica tá ali e voltou. Eu preciso voltar ao cenário político para poder fortalecer o lado que defende a democracia. E é isso que ele tá fazendo, Mujica sem defeitos. Amo aquele velhinho. E aí a outra coisa que aconteceu esse final de semana também é que pela primeira vez temos uma prefeita de uma capital de um país lésbica. E inclusive comemorou com um beijo bem sapatão. E foi maravilhoso e tá aqui. E assim, é a nova prefeita de Bogotá. Eu acho que é isso de América Latina que a gente pode fazer. Rolou o Bolsonaro, enquanto tudo isso estava acontecendo, estava lá em Abu Dhabi fazendo reunião em árabe sem tradutor. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Inclusive, o Ebert está indicado como melhor ator no Rio Web Fest e tem júri popular. Então, se você quiser, deixe seu voto aqui embaixo. A gente está concorrendo tanto pelo Guia Básico, CARD, que é a gente explicando, básico, LGBT, e a gente está concorrendo também com o outro lado, a série de ficção do canal das Bi, completamente ficção, completamente pensado na minha cabeça, não é baseado em fatos reais. E agora para as coisas boas. Não tem tantas coisas boas porque o Ebert está de férias. Mentira, mas não, é que eu quis focar em duas coisas muito boas que estão acontecendo e que podem se tornar coisas maravilhosas com a ajuda de você, e de você também. É com você que eu tô falando. Tem 2 projetos maravilhosos que estão em processo de financiamento coletivo. E por que a gente precisa incentivar projetos através de financiamento coletivo? Porque a gente vive num país onde a cultura não é valorizada, onde influenciadores digitais com 35 milhões de seguidores acham que tudo bem rabiscar um quadro, onde a gente vê um governo falando não vai ter filme LGBT não vai ter série LGBT não. E aí o que a gente como sociedade pode fazer, além de votar melhor nas próximas eleições e seguir pessoas melhores, né? O que a gente pode fazer? A gente pode apoiar projetos em financiamentos coletivos. E hoje eu vou trazer para você 2 que assim, eu como boa sapatã já quero ver. Quero ver todos, quero saber como termina, quero todas as temporadas na minha mesa para ontem. Uma é uma série que já vai para a 6ª temporada, que vocês provavelmente já conhecem, a gente já falou dela aqui, que é Red Web Series. Tem episódios traduzidos com legenda em inglês. Eles são muito internacionais, eles. Mas eles estão com financiamento coletivo para fazer a 6ª temporada. O financiamento coletivo está acontecendo tanto no Catarse quanto no Indiegogo.
Tá aqui embaixo os links para você ajudar, se você puder. Lembrando que quando a gente tá falando de cultura, R$1 ajuda muito. E a outra, eu fiquei impressionadíssima com o trailer dessa série, que não tem temporada ainda, é a primeira vez que ela vai ser feita, e estou, assim, ansiosa e querendo todos os episódios na minha mesa para amanhã. A série chama Seus Olhos. Essa série já foi gravada, isso significa que eles já gravaram todas as cenas com todos os atores. E o que eles estão pedindo dinheiro? Eles estão pedindo dinheiro para finalizar essa série da mesma qualidade em que foi gravada. Pelo trailer já dá pra ver que a qualidade que foi gravada de interpretação e de, assim, fotografia foi feito com um esmero muito bacana que a gente não vê com tanta frequência. E não é muito que eles estão pedindo, não. E a gente tem 56 dias para poder ajudar. Então corre lá, junta, né? E eles estão pelo site da Benfeitoria. Corre lá. Manda pra sua mãe. Fala pra ela, mãe, ajude essa pessoa. Manda no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar na lista de transmissão, os links tudo. Já pensou? Bater as pessoas com o link. Vou mesmo. Inclusive, comecei a mandar personalizado. Tô falando. E aí, Tocantins, tudo bem com vocês? E aí, Rondônia? Que lista de transmissão é essa, Fernanda? Acabei de chegar aqui e eu não sei o que significa. A gente do Canal Asbi tem uma lista de transmissão, onde a gente manda os últimos vídeos, as últimas notícias, o que a gente tá fazendo e figurinhas divertidas para quem quiser. Então, o que você faz? Você manda uma mensagem com o seu nome, a sua cidade, o seu estado, e se você morar fora do país, manda também seu país, que aí a gente vai lá e coloca você em uma das listas de transmissão, né? E aí você tem que mandar essa mensagem para 011 99935 8285. Agora quem tá mandando as mensagens sou eu. Então, assim, tô me divertindo. Teve uma pessoa que a gente fala, né, que a lista de transmissão é para transmitir uma mensagem, não é para conversar. Então não é para as pessoas ficarem mandando mensagem de volta. Mas aí as pessoas não se aguentam. E aí eu mandei, e aí, Tocantins? A pessoa respondeu como é que tava em Tocantins, né? E aí, às vezes, também elas começaram a responder, sabe como? Com as nossas próprias figurinhas. O que eu amei. Amei, real, oficial. Mas assim, real a gente não consegue ficar respondendo todo mundo. Então, a gente... Vou aí, entendeu? Vou aí mandar as coisas pra vocês. E vou tentar mandar mais coisa além dos vídeos. E se você já mandou mensagem pra lista de transmissão e não foi aceito ainda, manda outra. Só pra eu garantir. Se você já mandou e aí você tá esperando e não recebeu nada ainda, me avisa. Manda lá e fala assim, Fernanda, você falou pra eu te avisar, tô avisando. Não tô em lista de transmissão. Aí eu vou dar uma conferida lá, porque a gente faz tudo o quê? Manualmente. Cadê o robô pra fazer isso pra gente? Um beijo, até a próxima semana, com mais bad, com menos bad, não sei. Mas com certeza vai ter bad. Eu tava esperando. Ai, tô com vontade de fazer xixi. Eu falei só por causa dele.